Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Sei que vocês devem estar com saudade dos causos nordestinos. Esses 2 finais de semana passados foi complicado para gravar, por causa das festas e das eleições. Mas hoje nós estamos de volta com os nossos causos nordestinos. Aproveita e já deixa o like. Você que não é inscrito, se inscreva. Compartilhem o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal a crescer? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar. Ou seja membro. Veja qual categoria se aplica melhor a você e seja bem-vindo à família de sombrios. Sem mais prosa, vamos aos nossos causos nordestinos. Lendas do Amazonas. Os botos de Cacoal. Oxe, menino, tu não vai acreditar no que vou te contar agora. Se aquele tal de Monteiro Lobato tivesse dado um pulinho aqui nessas bandas do Amazônia, ele ia mudar de ideia rapidinho. Porque te digo uma coisa, as lendas daqui não tem nadinha de protetora não. Aqui é o próprio capiroto que manda. Vixe! É coisa retada de ruim, dessas de fazer o cabra arrepiar até os cabelinhos da nuca. Se tu disser que é só história de fantasia, tá mentindo na cara dura, viu? Eu vou te contar o que minha tia viveu lá na ilha de Cacoal, que fica bem pertinho de Cametá. Disse que quando a menstruação arriava, meu filho, pronto, era o começo do inferno na vida da mulher. Aqui na Amazônia, um trem que devia ser natural vira desgraça. A lua cheia subia no céu, e lá embaixo nas águas do rio, debaixo das palafitas, o bicho já começava a se agitar. Era o aviso, menino. Os botos tinham chegado. A casa da minha tia, que ficava no meio do rio, sacolejava que só. As paredes tremiam, as ripas batiam que parecia que ia desabar tudo. E o barulho? Vixe! Parecia que eles queriam invadir a casa. Eles davam pancadas no assoalho, na parede, onde tu imaginasse. Um ronco que nem era de bicho, mas de coisa de outro mundo. E a água? Esguichava por todo lado, molhava o chão, os móveis e o assobio, menino. Um assobio fino, agudo, que parecia perfurar os ouvidos da gente. Era coisa feia de meter medo até no cabra mais corajoso. Meu tio, coitado, afobado que só, pegou logo o terçado e começou a amolar. Afiava com força, que nem se preparasse para uma guerra. Mas o medo dele era grande, porque esses botos, vou te contar, não é bicho comum não. O homem andava de um lado para o outro dentro de casa, mas eu via no olho dele. Era desespero puro. E eu lá, sem poder fazer nada. Minha tia tremia, dizendo que ia ser noite longa e que aqueles botos tinham vindo era para levar ela de vez. Agora tu pensa que essa história parou por aí? Não, menino. Eu era pequenininho, devia ter uns 9 anos, e lembro como se fosse ontem. Foi lá por volta de 96. A gente morava nessa mesma ilha de Cacoal, numa casa de palafita também. Meu pai era vendedor de açaí. Ia e vinha de barco até Belém. Numa dessas viagens, minha mãe foi com ele. Deixou eu e meus irmãos com essa tia, que já tinha sofrido nas mãos dos botos. A lua cheia estava brilhando e a maré estava alta. Perto da meia-noite, o cachorro lá de casa começou a latir que nem doido. A gente tudo dormindo nas redes, acordou no susto. O bicho não parava de latir. Foi até a porta de cara pro rio e a gente viu pelas frestinhas da parede um homem, vestido de branco, com chapéu panamá e tudo.
parado na ponte de madeira. O cabra olhava direto para nossa casa. Menino, meu tio, mais teimoso que bode velho, saiu correndo atrás do homem. E foi aí que a coisa aconteceu. O cabra, do nada, pulou no rio. E tu acredita que a gente viu ele se transformar em boto, ali na nossa frente? Oxe, eu me tremi todinho. Minha tia falou na hora. Ele veio atrás de mim. Foi o cheiro. Ele não me esqueceu. E era isso mesmo, menino. O boto tinha vindo atrás dela. Mas quando viu que não dava para entrar, sumiu na água. É esse tipo de coisa que a gente nunca esquece, viu? Eu e meus irmãos até hoje falamos disso. Porque essas coisas existem. Não é história para boi dormir, não. Lá na ilha de Cacoal, todo mundo tem uma história para contar. De bicho encantado, de boto que leva as mulheres e até de gente que perdeu o juízo por causa dessas assombrações. Se tu disser que não acredita, tu tá querendo arrumar encrenca com um desconhecido. Essas coisas existem. E só com muita reza forte que a gente escapa, viu? É de assustar até o cabra mais macho. Tonico e o lobisomem. Rapaz, era uma noite daquelas de fazer a espinha gelar. Fria e cheia de silêncio esquisito. Tonico, menino de 10 anos, estava só ele em casa, lá para as bandas de uma vila ribeirinha no meio do Amazonas. A casa ficava bem ali, na beirada da floresta, isolada de tudo, e só tinha o vento para fazer companhia, batendo forte nas janelas. Mariana, a irmã mais velha, tinha saído para fazer um bico num bar do outro lado da cidade. Ela estava tirando um extra para ajudar a pagar as contas e prometeu que voltava só quando o sol nascesse. A casa era pequena, feita de madeira dessas suspensas em palafitas, que aguentava a cheia do rio quando ele subia sem pedir licença. Era um lugar que sempre pareceu seguro para Tonico, mas, naquela noite, o cabra estava com um arrepio que não se explicava fácil. Sabe como é, né? Aquele sentimento que dá no peito, que parece que tem coisa errada. Ele já estava acostumado a ficar sozinho, mas naquela noite tudo parecia mais barulhento. Qualquer estalo do chão de madeira, qualquer sopro do vento nas folhas do lado de fora, parecia ecoar mais forte. Aí foi quando ele escutou, bem claro, o rangido da porta da frente se abrindo. Um chiado agudo, daqueles de arrepiar até o último fio de cabelo. O coração do menino quase pulou pela boca. Quem é que podia ter entrado ali? Ele estava só. Com o corpo tremendo, levantou da cama bem devagarzinho e foi até a porta do quarto, espiando pelo corredor escuro. E foi aí que ele viu uma sombra grande se arrastando pela sala, meio homem, meio bicho. Era de meter medo em qualquer cristão. Aquela criatura era enorme, bicho feio da moléstia, cheio de pelo escuro, uns dentes afiados que brilhavam na luz fraca da lua que entrava pela janela. Os olhos, vermelhos, acesos de uma raiva que só Deus sabe de onde vinha. E a cabeça, vixe, parecia de um lobo, com o focinho alongado e as orelhas pontudas. Se movia como quem estava caçando, andando pela casa farejando. Tonico estava tão apavorado que mal conseguia mexer as pernas, mas conseguiu com muito esforço recuar devagarinho de volta para o quarto. Fechou a porta com o maior cuidado do mundo, as mãos tremendo que só. Ele sabia que tinha que dar um jeito de escapar. Aquele monstro, o lobisomem, estava dentro da casa e era ele que estava procurando. O menino olhou em volta do quarto e a única saída que viu foi a janela. Não deu nem tempo de pensar 2 vezes. Subiu na cama, destrancou a janela devagarinho, sem fazer barulho e saiu de fininho, caindo no quintal de terra batida, bem ali ao lado do jardim. Os pés descalços sentiram o chão frio e úmido, mas não teve tempo de sentir o desconforto.
Ele correu direto para uma árvore grandona que ficava ali, em frente ao quarto. Já conhecia o caminho, pois vivia subindo naquela árvore para brincar. Subiu na bicha ligeiro, como quem já tinha feito isso muitas vezes, mas dessa vez com o coração na boca. Quando chegou num galho seguro, olhou de volta para a janela. O lobisomem tinha entrado no quarto dele. Tonico assistia apavorado a criatura farejar o lugar, rasgando o colchão, as cobertas, derrubando tudo com aquelas garras enormes. E foi aí que os olhos da fera pararam na janela aberta. Tonico, de onde estava, sentiu o sangue gelar nas veias. E o bicho uivou. Um uivo que pareceu cortar a noite inteira, carregado de uma fúria que fazia até as árvores em volta se mexerem. E num pulo só, o lobisomem saiu pela janela e correu, sumindo pela estrada que dava para a mata. Mas o menino? Tonico ficou agarrado na árvore, tremendo, sem coragem de descer. Ele sabia que se descesse o bicho podia voltar. O medo era tanto que ele mal respirava. O tempo parecia se arrastar. Cada minuto era uma eternidade naquela escuridão gelada. Mas aos poucos a escuridão foi se dissipando e o céu começou a clarear com os primeiros raios do sol. Foi só quando o dia começava a nascer que Mariana voltou do trabalho. Ela encontrou Tonico ainda na árvore, branco que nem papel. O menino desceu, contou tudo para ela. Descreveu o bicho, o lobisomem e a noite de terror que viveu. Mariana ficou séria sem dizer muita coisa, mas dava para ver que ela estava assustada. Alguém sabia que tu estava sozinho, Tonico, disse Mariana, meio pensando alto. Tu foi esperto de escapar pela janela. Se tivesse ficado no quarto, pode ser que... Ela não terminou a frase, mas Tonico sabia o que ela queria dizer. E a partir daquele dia, a história do lobisomem deixou de ser só mais uma lenda da beira do rio. A vila já tinha seus causos de criatura, mas agora Tonico e Mariana sabiam que o bicho era real. Quem sabe era até gente do lugar, alguém que sabia da rotina deles. E desde então aquele medo de que o lobisomem pudesse voltar nunca mais saiu do coração dos dois. Sabiam que naquela noite Tonico tinha sido mais esperto, mas será que da próxima vez ele teria a mesma sorte? A lenda indígena dos morcegos humanos. Vixe, tu já ouviu falar dos índios morcegos, né? Diz que lá para as bandas da Serra do Roncador, perto do Araguaia, tem uma história que arrepia até o último fio de cabelo. Os apinagés, aquele povo antigo da região, contavam que uns índios com asas de morcego viviam lá na tal montanha do morcego. Oxe, é de arrepiar só de imaginar. Eles contam que um apinagé estava caçando. Flechou um veado ali perto e decidiu acampar, bem pertinho da caverna, porque o sol já estava se pondo. Era de noitinha, né? E o cabra resolveu cochilar. Mas, homem, mal sabia ele que aquela era a morada dos tais índios morcegos. No meio da escuridão, os bichos vieram voando, machado na mão, e pimba, deram cabo do pobre do índio, esmagaram o crânio do infeliz e foram embora. Quando os parentes dele acharam o corpo, viram um rastro de pegadas, mas o estranho é que não tinha marca de chegada ou de saída. Como é que pode, hein? Aí o povo ficou com medo e ninguém mais queria passar a noite por lá. Mas sabe como é, né? Sempre tem os cabras corajosos que resolveram testar a sorte. 2 caçadores e um menino se meteram à besta e foram acampar logo ali, no pé da rocha do morcego. A noite caiu e lá pelas tantas o menino escutou um canto esquisito vindo da montanha. Vixe, o moleque, com o juízo que Deus deu, correu e se escondeu numa moita, longe dos 2 homens, e não deu outra. Os índios morcego desceram das alturas e mataram os 2 caçadores. O menino, esperto que só ele,
escapuliu e correu para a aldeia para contar o que aconteceu. Aí, meu amigo, foi o bastante para todo o povo apinagé se levantar. Juntaram os guerreiros das 4 aldeias e marcharam até a montanha do morcego. Tudo para acabar com esses tais índios morcegos, de uma vez por todas. Chegando lá, botaram lenha na entrada da caverna para atacar fogo e mandaram um grupo subir até a tal janela que tinha no alto. Mas, rapaz, era mais difícil do que pensavam. E quando os guerreiros ainda estavam subindo, os outros já tinham ateado fogo. Os índios morcegos, ligeiros que só, saíram voando pela janela, e antes que as flechas dos apinagés os alcançassem, sumiram no céu, indo para o sul. E diz o povo que eles estão lá até hoje, vivendo escondidos em algum lugar. Os guerreiros apinagés entraram na caverna depois que a fumaça se dissipou, e encontraram um monte de machados deixados pelos índios morcegos. E no fundo da caverna, escondido por trás de uma pedra, um menininho. Tinha uns 6 anos no máximo. Alguns queriam dar fim nele ali mesmo, mas um dos índios resolveu criar o menino. Só que o bichinho era esquisito demais. Quando eles faziam um leito de folhas no chão para dormir, o menino não deitava de jeito nenhum. Chorava e olhava para o céu como quem estava sentindo falta de algo. Foi aí que o índio teve um estalo. Lembrou que lá na caverna dos índios morcegos não tinha cama no chão, nem rede pendurada. Lá eles dormiam pendurados nas vigas, igual morcego. O índio então pegou um varapau, botou entre o galho de 2 árvores. Assim que o menino viu, subiu na árvore e se pendurou pelos joelhos no varapau, a cabeça para baixo, e ficou lá quietinho, dormindo que nem um morcego. Só que o menino não viveu muito tempo não. Pouco tempo depois ele foi visto deitado no chão, cantando uma canção estranha. E aí de repente ele morreu. Os apinagés entenderam que aquilo era um canto dos índios morcegos, uma espécie de dança de tribo deles. Até hoje, o povo canta essa música em memória daquele menino. Acredita-se que esses índios morcegos estão vivos por aí, escondidos em cidades subterrâneas, lá para as bandas da Serra do Roncador. Diz que essas cidades estão bem no fundo da terra, esperando o momento certo para sair. Agora, se tu me perguntar se essa história é verdade, oxe, ninguém sabe. Mas é bom não arriscar passar a noite lá perto, viu? Obrigada por escutarem até aqui. Apoie o canal curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Convide seus amigos para conhecerem o conteúdo do canal. Você que vem até aqui e ainda não é um inscrito, sinta-se à vontade para fazer parte da família de Sombrios. E até a próxima com mais Causos Nordestinos.